Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você é amado de Deus. Deus o ama. E mesmo que pareça duras palavras que você vai ver, saiba que o plano eterno do Senhor é a salvação de todo aquele que crê, de todo homem. Você pode estar conosco através desse meio e também do nosso site, visitando e descobrindo as coisas, as palavras que estão ali, que são proféticas. O nosso templo, como você vai ver, o tabernáculo. Faça uma visita a este site, mande-nos um e-mail, comunique, nós vamos lhe responder. Deus o abençoe. Amém. Deus e Pai, na autoridade do Senhor Jesus, nós tomamos posse das verdades espirituais que o Senhor tem para dar. Senhor, entendemos a delicadeza deste assunto. Entendemos, Pai, mas te pedimos, dá graça no falar. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e não queremos ferir nenhuma pessoa com essas palavras, Senhor. Mas precisamos, Senhor, discernir os tempos, discernir os espíritos que estão operando nesta geração, nesta época, para nós sabermos posicionarmos, Senhor, perante o Senhor e os inimigos. Deus Santo, por favor, envia mais anjos. Agora eu te peço, eu vou precisar muito mais, Senhor. A reunião precisa de muito mais. Os meus irmãos vão precisar de muito mais, Senhor. Dá mais graça, dá mais, Senhor, unção, capacitação, renovo, Senhor, discernimento, sabedoria, Senhor, para transmitir tudo que o Senhor tem revelado esses dias, querido, com fidelidade, sem acréscimo, Senhor, sem diminuir, Pai amado. Por favor, me ajuda, Senhor. Eu necessito muito agora que o anjo do Senhor, que tem a palavra de sabedoria, de revelação, esteja aqui e assuma o controle. Pai, por favor, tira de mim tudo que eu possa atrapalhar, tudo que eu possa interferir, Senhor. Por favor, Senhor, e atende na plenitude a resposta do Senhor, Pai, para que o Senhor seja exaltado e glorificado, Senhor, e nós saibamos que o Senhor está fazendo uma obra maravilhosa, mas que é um tempo da igreja, Senhor, viver santamente, Pai amado, viver a caridade verdadeira, viver, Senhor, o discernimento completo, Senhor, e te buscar e crer totalmente, e não temer o homem, Senhor. Pai Santo, envia a tua santa palavra e protege os teus santos anjos de agora em diante. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tomando base o que já falamos sobre atos proféticos, agora você está preparado para continuar a entender as viagens pelo Brasil, assim como Deus levou em nações para desligar, para retirar, fechar portas, proibir, amarrar, soltar, liberar. São verbos que nós utilizamos demais em batalha espiritual. Deus também determinou para fazermos do Brasil. Tudo começa com Goiânia. Começa para nós, mas para a intercessão já vinha há muitos anos orando. Mas a revelação começa mais especificamente com Goiânia. Aliás, desculpe, com Belo Horizonte, primeiro congresso profético, com toda a liderança do Brasil reunida, e de um comando de que deveríamos orar, jejuar pelo Brasil durante 40 dias, a partir de fevereiro de 2002. Quando
no mês de janeiro, Deus deu uma palavra, aliás, no mês de dezembro, Deus deu uma palavra para o nosso ministério, que para nós deveria ser jejum, não deveria ser só oração, mas jejuar pela nação os 40 dias, e não só jejuar e não só orar, mas visitar os 4 cantos da nação. Até então, Deus tinha falado fazer um castiçal e orar para este castiçal, que ele traria algumas revelações. E me lembro que fizemos um castiçal, tamanho original, igual ao da Bíblia, 1,5 m. Tínhamos ele, foi feito de um alumínio fundido e pintado de dourado, não é ouro, mas foi pintado. E oramos no mês de dezembro, foi quando começou a vir as revelações que eu vou passar a relatar a vocês. E o Senhor queria que fôssemos aos 4 cantos, mas não disse onde eram os 4 cantos, mas que deveríamos começar pelo sul, e no mês de janeiro, antes mesmo de começar os 40 dias de oração e jejum em fevereiro, já no mês de janeiro, fomos para o sul do Brasil, aonde fomos passando por muitas igrejas, muitas cidades, em Santa Catarina, fazendo atos proféticos, chegamos até Tubarão, Orleans, Joinville, descemos mais até passarmos na fronteira, e fomos para uma cidade chamada Sapiranga. Ali em Sapiranga nós fomos à casa dos pastores que nos receberam, e logo que chegamos no primeiro dia já, o Espírito Santo incomodou para orar. Chegamos na sexta-feira, se eu não me engano era sexta, de 19 de janeiro, e no dia 20 pela manhã nós temos a prática de Shabat, reunir todo sábado pela manhã e louvar o Senhor, adorá-lo e ser ensinado por Ele. Nesse Shabat o Senhor começou a apontar profeticamente alguns demônios que tinham que ser derrubados naquela cidade, cuja morada principal estava num morro chamado Ferrabras. Morro Ferrabras, depois soubemos a história através dos pastores locais, que era o local onde houve uma chacina de uma mulher chamada Jacobina. A acusação principal que pesou contra ela para levá-la a uma morte tão brutal, morta pela ajuda do exército brasileiro, Coronel Genuíno Sampaio comandou com canhões, comandou soldados para matar uma mulher e os seguidores dela. Eles tinham a sua colônia na base do Morro Ferrabras. A acusação contra ela: visões, vidente, charlatanismo, porque dizia-se operação de curas nas pessoas. Rebelião, ela foi acusada porque não se encaixou no sistema do catolicismo romano e nem do luteranismo alemão que predominava no sul. E acusações que não se conseguia provar, mas que foi gerando uma aversão a eles na cidade. E o apelido que eles deram foi Muckers. Mucker quer dizer zumbido de abelha, porque dizia-se na época que era o barulho que se escutava das reuniões dele ao longe, um burburinho assim. Agora eu te pergunto, o que te parece que era Jacobina? Pois é, ela morreu por isso. Tinha mais ou menos 700 pessoas agrupadas. Falam que uma noite apareceu um roubo e um incêndio numa casa em São Leopoldo, e alguém pela manhã disse: foram os Muckers, e já estavam por aqui com eles. E daí desencadeou uma guerrinha particular que envolveu até o exército. Tamanho crescimento que deu. E lá foi então massacrado o início de um avivamento no Rio Grande do Sul.